Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vivi Andrei e hoje, como prometido, eu vim contar para vocês como foi a minha experiência com a medicina sagrada da ayahuasca. Originalmente encontrada na floresta amazônica, consagrada pelos índios, pelos caciques, e após isso começou a outras pessoas utilizarem, foi para os outros índios, começaram a vir alguns convidados espirituais para consagrarem, e no Brasil ela foi muito difundida pelo mestre Irineu, no Santo Daime. Para quem já ouviu falar também do Santo Daime, o Santo Daime eles consagram a ayahuasca dentro da cultura do cristianismo. Então se tornou se tornou uma prática mais popular através do Irineu, do seu Irineu, e graças a ele, hoje em dia também a consagração da ayahuasca não é uma prática ilegal, tá? Para quem tem curiosidade de saber sobre ela e acha que é ilegal e acha que vai estar consumindo uma droga, um psicoativo, não é, gente, tá? A ayahuasca não é ilegal. No Brasil ela é permitida, a prática da ayahuasca já é legalizada. Então, eu vou contar para vocês como que foi, como que eu cheguei nesse processo, como que foi o meu processo. Vou tentar contar um pouco para vocês como foi a minha experiência, tá? E alguns aprendizados que eu já tirei com a consagração da ayahuasca, porque ela ainda fica te mostrando muita coisa depois que você consagra, né? Então vamos lá. Primeiramente, antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Eu estou numa jornada de autoconhecimento e de espiritualidade que começou agora no início do ano. Ainda estou me encontrando, estou conhecendo muita coisa, estou vendo onde mais eu me encaixo, o que mais eu gosto, mas estou nesse caminho aí, está sendo tudo muito legal, assim. Eu estava até pensando hoje, assim, que hoje está mais friozinho e tal, começou o inverno, e eu estava pensando, nossa, parece que já faz muito tempo no último inverno, sabe? E faz menos de um ano, né? Então, que acabou o inverno, assim. Então, depois que você começa a ver a vida com esses olhos, assim, de que cada dia é um privilégio novo, cada dia é um presente novo que você tem, parece que a vida ela passa mais devagar, sabe? Porque todos os dias, quando a gente acorda, você tem um mundo de possibilidades, sabe? Você pode fazer muita coisa, assim. E você entender isso, você levar isso pro teu dia a dia é muito legal. Enfim, vamos lá. Para quem não viu o primeiro vídeo aqui que eu postei, eu cheguei na ayahuasca através de um processo de autoconhecimento, através do luto, tá, do meu pai. Após eu perdi meu pai para Covid em janeiro de 2021, fazendo 1 ano e 5 meses agora que eu perdi ele, e que ele passou para o outro plano, né? Que agora eu sei que ele foi para outro plano. E após a perda do meu pai, eu comecei a me fazer muitas perguntas. Eu acho que esse processo acontece com a maioria das pessoas, com muitas pessoas acontece, mas infelizmente tem muita gente que fica presa em crenças, como por exemplo, em crenças impostas por igrejas, como por exemplo que você não pode nem se aproximar de coisas como a ayahuasca, sabe? E isso era uma coisa que eu tinha comigo, que eu perdi, sabe? Hoje em dia eu acho que o que vem da natureza, a maioria das coisas que vem da natureza são boas, e a gente tem sim que aproveitar, porque a natureza é a nossa mãe, sabe? A natureza, nós somos todos natureza. Então, tudo que vem da natureza hoje em dia eu prefiro, assim, sabe? Até, tipo, se eu tô com alguma dorzinha no rim, alguma dor na bexiga, hoje em dia eu corro para fazer uns chás e tal. Tento me curar através da natureza primeiro, sabe? Tento consumir no meu dia a dia, agora alimentos mais naturais também, cuidar mais da minha saúde, cuidar mais do meu veículo, porque ele é o único que eu tenho, né? Eu não tenho como sair da alma, sair desse corpo e ir para outro, né? Então ele é o único que eu tenho, então eu tenho que cuidar dele se eu quiser ir viver bastante tempo e ter uma vida plena. Então, quando você tem esse contato com a ayahuasca, que você realmente tem esse sentimento de que o teu veículo é um corpo, você passa a amar mais ele, sabe? Tratar ele com mais amor. Isso é muito legal. Então vamos lá. Eu cheguei na ayahuasca e eu vou até falar aqui de uma forma que
eu vi outras pessoas falando, eu cheguei na ayahuasca e comecei a sentir, meio que sentir o chamado da ayahuasca, tá? Começou a aparecer muita coisa da ayahuasca para mim. E eu comecei a pesquisar também o que era a ayahuasca, se tinham lugares para consagrar aqui em Florianópolis. Encontrei um lugar super bem recomendado ali no Google, várias recomendações, várias avaliações positivas. Fiquei muito segura para fazer. E se alguém quiser depois se interessar, eu posso passar o contato também, tá? E aqui no YouTube eu tive muita ajuda também de muitas pessoas que já consagraram, contaram as suas experiências e me deixaram assim super segura para poder consagrar também. Então por essas e outras que eu também estou gravando esse vídeo, para que sirva de luz, de ajuda, de auxílio para você que está pensando em consagrar medicina. Então vamos lá. No momento que eu cheguei até o local de consagração, tinha uma casa bem grande e um pátio assim bem grande com tudo preparado para ser uma fogueira no meio, né? Foi chegando cada vez mais gente, e eu acho que a consagração, aconteceu com umas 40 e poucas pessoas. Eu até contei assim quanta gente tinha, porque realmente tinha bastante gente. Eu fiquei assim bem feliz porque tinha bastante gente. E tinha mais umas 10, 11 pessoas ali que são as pessoas que ajudam, né? Porque durante o processo você pode precisar de ajuda de outras pessoas. Então tem ali os guardiões, né? Que eles auxiliam quem está passando pelo processo de cura da ayahuasca, né? Quem está na força e precisa de alguma ajuda. No momento que eu cheguei, eu estendi a minha canga, botei uma canga, levei um cobertorzinho, levei uma almofada e tal, para eu ficar deitadinha. E eles pedem para levar água também, a gente tem que tomar bastante água durante a cerimônia. Levei uma garrafinha d'água, que não serviu para nada, porque eu tomei algumas garrafinhas daquela, eu levei só uma, porque eu tinha mania de tomar pouca água, né? Agora eu tô tentando me controlar também e me cuidando para tomar mais. E depois de sentar e tal, ficar por lá, ela explica como que vai ser. A cerimônia que eu fui era uma cerimônia de constelações, né? As constelações, elas são muito relacionadas à família, né? A problemas familiares se dissolvendo e tal. E essa dissolução iria ocorrer no meio da força, quando as pessoas estivessem na força da ayahuasca, né? Então ela explica como que é e ela já oferece o chá. Aí todo mundo se levanta, a gente pega o chá, segura na mão e nós vamos tomar todos juntos, né? E antes de tomar o chá, nós podemos pedir para a força para ela ser gentil com a gente, principalmente para quem está tomando pela primeira vez, né? A gente pede para ela ser gentil e para ela te mostrar só o que você vai conseguir assimilar, sabe? Que você vai conseguir entender, compreender, que não vai ser muito para você. Então eu pedi, né? Eu pedi para que ela fosse gentil comigo e tomei o chá sem medo algum, assim. Sentei e ela demora assim uns 10 minutos para fazer efeito. Durante aquele tempo que passa pela cabeça de todo mundo, assim, não vai funcionar comigo, porque realmente para algumas pessoas ela não funciona. Mas eu acho que são algumas pessoas que vão sem estar preparadas, sabe? Sem se preparar psicologicamente para isso, porque assim, gente, é uma experiência espiritual, sabe? Não tem nada a ver, não é uma droga recreativa, sabe? Não tem nada a ver com efeito de álcool, de nada. É uma experiência totalmente espiritual, assim. Então, após uns 10 minutos, mais ou menos, que eu tomei o chá, eu comecei a ver algumas mirações. E isso são... todo mundo fala, né? Que também vê que são as geometrias, né? As geometrias sagradas e tudo está conectado. Vou até mostrar para vocês aqui que eu tenho uma mandala. E ela tá bem aqui, ó. Então, a gente vê mais ou menos como se fossem várias mandalas dessas, todas e... Peraí. Mais ou menos isso e como se você fosse parte, né? Você fosse parte e tudo fosse parte de uma única coisa, assim, né? Como se tudo tivesse ligado. Depois de um tempo, assim, você começa a se sentir como se você estivesse sentindo fora do teu corpo, como se o seu corpo realmente fosse um veículo. E isso eu senti muito forte, assim, sabe? Como se
a gente definitivamente não é esse corpo, sabe? Nós temos uma essência muito maior aqui dentro e o nosso corpo, ele faz tudo sozinho. Ele é perfeito, ele faz tudo sozinho. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês disso, que vocês não são o corpo de vocês. Quando a gente come uma comida, você comeu, sei lá, você comeu uma fruta. Olha agora no inverno. Por que no inverno é época de fruta cítrica, por exemplo? Porque a gente precisa dessas frutas cítricas, sabe? A gente precisa da vitamina C e a natureza nos dá, ó. Agora você precisa comer isso aqui, a fruta da estação. Come, porque o inverno é época de gripes, de doenças respiratórias e você vai precisar dessa vitamina aqui, então come. E a natureza, ela nos dá isso, sabe? E às vezes a gente não nota. E quando você come uma fruta, por exemplo, uma laranja e tal, que é uma vitamina C, você sabe como processar essa vitamina? Você sabe se ela vai chegar no teu estômago, o teu estômago vai fazer tudo sozinho, sabe? Ele vai separar ali o que você precisa, o que você não precisa, vai mandar a vitamina para onde ela tem que ir e vai expulsar o que não é necessário. Então, o nosso corpo faz tudo sozinho, o nosso corpo é uma máquina perfeita e às vezes a gente maltrata ele, às vezes a gente não cuida, sabe, gente, desse veículo que a gente tem, que é uma coisa tão linda, sabe, tão perfeita. Às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente não se gosta, às vezes a gente não se ama. E a gente precisa se amar, gente, sabe? A gente precisa se amar. A gente precisa descobrir, assim, o que faz bem pra gente, do que nosso corpo gosta, sabe? Será que teu corpo está gostando de você estar comendo tanta comida tóxica, tanto açúcar, ou tá usando tantos produtos que não fazem bem, sabe, para sua saúde? Será que a gente tá cuidando, sabe, do nosso veículo? E a primeira coisa que eu senti na ayahuasca foi isso: eu não sou esse corpo, sabe? Eu não sou só isso aqui, eu sou mais do que isso aqui. E eu tive que ir no banheiro durante muitas vezes, né, durante o processo. Eu tava com um pouquinho de dor nos meus rins, assim, então eu senti que estava sendo feita uma limpeza nos meus rins, então eu fui no banheiro várias vezes fazer xixi. Não botei pra fora, não vomitei nada de nenhuma forma. Eu acredito que por eu já estar mantendo uma dieta sem carne, né, durante ali os meses anteriores, talvez por isso eu não tenha precisado fazer limpeza. Eu passei um pouco mal, assim, fiquei um pouco enjoada, mas não cheguei a vomitar. Só que eu fui bastante no banheiro. Eu senti que estava sendo feita uma limpeza nos meus rins, assim, sabe? Fui bastante no banheiro, tomei bastante água, sofri bastante. Nós fomos convidados a tomar a segunda dose do chá e eu, na primeira vez que fui tomar ayahuasca, tomei a segunda dose. Eu me senti totalmente segura para tomar a segunda dose, inclusive eu fui acho que uma das primeiras a pegar e tomei a segunda dose. Com a segunda dose, a força aumentou e eu comecei a refletir sobre várias coisas da minha vida, comecei a chorar muito, chorei muito, 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 muito. Em alguns momentos eu precisei de ajuda. Comecei a refletir sobre a minha família, comecei a refletir até sobre o meu pai também, quantas vezes eu julguei ele, sabe? Cara, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, eu sempre começo a chorar e eu paro, mas hoje eu não vou parar. Vamos lá, tenho que aprender a me controlar. E a gente começa a perceber assim, a gente percebe durante a força que o que importa na vida é o amor que a gente sente pelas pessoas, sabe? São as coisas boas que a gente faz. Então, eu cheguei na cerimônia com algumas questões, assim, a respeito da morte em si, para entender quem eu realmente era. Mas eu também cheguei com algumas questões, assim, a respeito de trabalho, sabe? Se eu estava indo no caminho certo, a respeito de alguns sonhos que eu tenho. E essa nossa coisa, essa coisa da gente querer tudo pra gente, digamos assim, né, ela se dissolve, assim, né, que é o nosso ego. E a ayahuasca, ela acaba com o teu ego, você fica sem o teu ego. Então, você consegue enxergar as coisas como a sua criança, como você quando tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, sabe?
Então você começa a ver tudo que já aconteceu na sua vida, passa um filme assim na sua cabeça de várias coisas que já aconteceram e você consegue ver novamente essas cenas acontecendo, só que com o coração aberto, sabe? Sem o seu ego te mostrando coisas ruins, você consegue tirar só as coisas boas, sabe? Então eu senti um amor imenso assim por toda a minha família, pelo meu pai principalmente, que já se foi desse plano, né? Hoje vai. Então, tu se sente muito conectado, assim, quando eu me senti muito conectada com a natureza, assim, com tudo que estava à minha volta, com todas as pessoas, sabe? E é um amor, gente, muito grande. Eu senti um amor muito grande por tudo, assim, por todas as pessoas, por todos os seres vivos. Eu chorei muito, sofri bastante, assim, ó, principalmente depois da segunda dose. Quando nós fomos convidados para tomar a segunda dose, eu fui uma das primeiras a me levantar. Eu me senti totalmente segura para tomar a segunda dose e eu fui tomar. E a terceira daí, tipo, eu não quis, assim, mas a segunda eu fui tomar e me senti totalmente segura para tomar. Mas eu sofri bastante, assim. Teve alguns momentos que eu precisei de ajuda também, que daí veio uma das pessoas lá que estava lá para auxiliar na cerimônia, uma guardiã. Engraçado que essa guardiã que veio me ajudar, eu senti uma conexão com ela logo no momento que eu cheguei. Eu olhei para ela e sabe quando tu olha pra uma pessoa e tu gosta dela? Assim, sem nenhum motivo aparente, assim, eu gostei dela. E ela veio até mim em vários momentos da ayahuasca que eu precisei, assim, e ela tava do meu lado, assim, sabe? Tava dizendo que tava tudo bem, que ia passar, mas que tava tudo bem. E teve um momento das constelações ali no meio da cerimônia. Eu não tive contato com meu pai. Vieram algumas frases da minha cabeça, as músicas que estão tocando, gente. Tem uma coisa bem legal a respeito das músicas que tocam durante a cerimônia que eu queria comentar com vocês. A cura sonora da ayahuasca, ela acontece da seguinte forma. Ficam tocando várias músicas durante toda a cerimônia justamente para a gente não se perder no tempo, porque não existe tempo quando você está na ayahuasca. Você fica totalmente perdido, assim, sabe? Você não sabe quando o que já passou, o que não passou. Então, a única forma que você tem de saber que você tá ali e que o tempo tá passando são as músicas, né? Então, a gente sempre tenta, né? Quando a gente tá assim muito perdido, assim, digamos assim, em algum sofrimento, em alguma cura, a gente volta para a música, tenta ouvir a música. E uma das coisas que eles falam assim na cerimônia o que você precisar absorver da música, você vai absorver. Então a gente não precisa ficar tentando prestar atenção na música o tempo inteiro, porque em alguns momentos você não vai conseguir prestar atenção. Mas quando você ouve a música, vem uma mensagem para você, sabe? Digamos assim, aquelas frases da música estão vindo para você, então ouve, sabe? E isso, gente, acontece o tempo inteiro na nossa vida. Esse foi um ensinamento também que veio para mim, tanto na música quanto na vida. Chegam várias pessoas até você, sabe, para conversar contigo. E muitas vezes elas querem contar a história delas, sabe? E a gente consegue aprender muita coisa com a história das outras pessoas. E muitas vezes a gente não quer ouvir, sabe? Então, depois da cerimônia, eu me tornei uma ouvinte muito melhor. E quando as pessoas querem desabafar, eu deixo elas desabafarem, eu ouço o que elas têm para me dizer, porque ouvindo o que elas têm para me dizer, eu tô aprendendo. Eu posso um dia eu posso estar à beira de fazer alguma coisa que uma pessoa me contou, essa pessoa fez tal coisa e não deu certo. Então, eu não preciso passar por aquilo, sabe? Porque eu já tive um ensinamento vindo de outra pessoa, já tive um insight vindo de outra pessoa. Então, por isso que é tão importante nós ouvirmos o que outras pessoas têm para nos dizer. E até isso acontece muito com as amizades também. Se um amigo teu te falou alguma coisa que foi um pouco dura de você ouvir, ouça, sabe? Porque ele tá arriscando a tua amizade para te falar aquilo. Ele te ama tanto que ele tá arriscando de perder a tua amizade para te falar aquilo que ele quer que tu não passe por alguma coisa que talvez ele já passou, sabe? Então ouçam, sabe, gente? A gente precisa ouvir um pouco mais.
do que falar. Um outro insight que eu tive com a ayahuasca, assim, lá no momento da força, foi que várias vezes, assim, eu tive que ir ao banheiro, porque eu estava até passando por um momento que eu estava com um pouquinho de dor nos meus rins e tal. E eu senti como que eu senti que tava havendo essa cura nos meus rins, então eu fui muito no banheiro, fiz muito xixi, não vomitei, talvez até por eu já estar com uma dieta vegetariana desde janeiro, então não estava consumindo carne de nenhum tipo, então não vomitei, não passei mal, apenas fui muito no banheiro mesmo. Algumas mirações que eu tive a respeito do meu corpo foi que o meu corpo ele era muito grande, assim, sabe? Eu me senti como uma gigante, assim. Eu olhava para os meus pés, eu via meus pés muito diferentes, as minhas mãos, assim, muito maiores, assim. Não maior, assim, gente, mas é como se você estivesse vendo... Ai, como é que eu vou explicar para vocês? Como se vocês fossem, sei lá, a Estátua da Liberdade, assim, vocês estivessem vendo, vocês estivessem na frente dela e como se vocês fossem ela, sabe? Eu me sentia muito grande, assim. E todas as vezes que eu ia no banheiro, eu fui no banheiro bem tranquilo, gente, super consciente, assim, sabe? Só que a sensação, assim, de estar andando, de pisar naquela grama, assim, não lembro se eu comentei com vocês, mas a cerimônia foi, assim, 40, mais ou menos umas 40 pessoas, uma fogueira bem bonita no meio. Então... Quando eu me dirigia para ir no banheiro, que era dentro da casa, eu sentia assim, quando eu pisava no chão, eu sentia o impacto assim dos meus pés no chão e como se a terra estivesse tremendo, assim, sabe? Como se eu fosse uma gigante mesmo. E isso tudo era muito bonito, assim, eu me sentia muito bem, assim, me sentia muito grande, sabe? E me veio esse insight assim também, tipo, depois assim da ayahuasca, nossa, como nós somos grandes, sabe? E às vezes a gente se diminui tanto, a gente se limita tanto, nós temos tantas crenças, tanta coisa que faz a gente às vezes parar e desistir de certos sonhos e tal, e às vezes sem motivo, sabe? É só porque a gente não quer lutar um pouco mais, assim, mas a gente é forte, a gente é grande, a gente pode lutar mais. Então, tive esses insights também. Me veio muito a ideia de que eu preciso tomar mais água. Eu até agora no inverninho estou fazendo mais chás e estou tomando, porque eu tenho uma dificuldade para tomar água e eu preciso, porque já tive problemas nos rins bem sério quando eu era criança, então preciso cuidar dos meus rins e veio bastante essa mensagem para mim também. Uma coisa que eu vi, não me assustou, assim, mas talvez tenha sido uma experiência um pouco mais intensa do que alguns relatos que eu vi no YouTube, foi que eu vi as almas que estavam ali presentes quando eu estava na força. Eu não via os corpos, né, físicos, eu via as almas das pessoas. Então, a maioria das pessoas que estavam ali para ajudar ali na cerimônia, eu olhava para elas e eu via como se fossem as almas, sabe? O espírito que estava ali presente. E na maioria das vezes era um espírito ancião, era de uma pessoa bem mais velha. Inclusive tinha uma menina lá que ela estava consagrando e ela estava indo, acho que uns dias depois ela estava indo para o Acre para ela se especializar lá, porque ela também vai abrir um local para a consagração da ayahuasca. E eu estou justamente gravando esse vídeo porque um outro insight que eu tive foi que todo mundo deveria passar por essa experiência uma vez na vida, sabe? Por essa experiência de se sentir assim um espírito, sabe? E eu demorei bastante para gravar esse vídeo e eu tentava gravar, começava a chorar, não saía. Eu tive um último insight essa semana. Um último não, talvez eu até tenha outros depois, mas a respeito da morte, que uns dias depois da ayahuasca eu comecei a ficar com muito medo de morrer. E essa semana eu percebi que eu morri na ayahuasca, porque teve um momento que eu estava vendo até um vídeo de uma outra menina que me ajudou a entender esse processo, porque eu não tinha entendido ainda. Então, por isso que é bom a gente ouvir pessoas que já passaram pelo processo para entender, às vezes, o nosso processo também. A importância do ouvir de novo tá vindo para mim contar para vocês. Essa menina, ela passou pela ayahuasca algumas vezes e ela disse que ela morreu na ayahuasca várias vezes. E eu me lembrei disso que aconteceu comigo também. Eu também morri na ayahuasca, porque teve um momento que eu estava sofrendo tanto, que eu estava assim, eu estava com o meu corpo tão exausto já, que eu estava chorando bastante, que a minha forma de botar para fora é chorando, sempre foi. Então eu estava chorando muito, eu estava exausta, meu corpo estava entregue, começou a chover e eu não tinha forças para entrar. Estava todo mundo dentro da casa, já que eles iriam terminar a cerimônia lá dentro. E eu não tive forças para entrar, todo mundo entrou, eu fiquei lá fora e começou a chover.
Aquela garoa parecia que estava me benzendo, assim, sabe? Tava ótimo. Só que eu precisava entrar porque elas ficaram com medo de eu ficar doente e tal. Tava meio friozinho. E eu não tinha forças nenhuma, não tinha força nem para levantar o meu braço. E daí elas me vieram e me carregaram. Assim, acho que vieram umas 4 ou 5 mulheres e me carregaram lá para dentro. E uma outra coisa que eu pensei, a gente tem que estar presente para as pessoas quando elas precisam da gente, porque o dia que a gente precisar, elas também vão estar presentes, sabe? Para nos ajudar, assim. Então, a gente tem que dar a mão para o outro, porque um dia a gente vai precisar dessa mão de volta, sabe? E quando você ajuda realmente uma pessoa de coração assim, a gratidão dela vai ser eterna para você. E você sempre vai poder contar com ela, sabe? A gente nunca esquece assim uma pessoa que faz a gente nunca esquece uma pessoa que faz bem pra gente, né? Que foi especial na nossa vida assim de alguma forma. Então, esse foi mais um insight que eu tive e que foi agora esses dias. No final da cerimônia, ela troca um pouco as músicas passam a ser umas músicas um pouco mais felizes, que daí é pra gente sair, no momento que já tá passando mesmo, no momento que a gente tá voltando assim para a realidade, e todo mundo começa a dançar bastante, a gente sente uma alegria assim muito grande, muita alegria, tu se sente vivo de novo, como se estivesse voltando para a vida, sabe? Se a vida fosse devolvida para você. Então é um sentimento assim de alegria intensa. No momento que eu tava deitada, que eu não estava conseguindo me mexer, eu pensei, né, assim, tá, então, agora será que eu morri ou será que eu tô viva? Daí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar o que que eu quero, que foi antes de eu conseguir levantar. O que que eu quero? Eu quero viver ou eu quero morrer? E eu pensei, não, eu quero viver. Quero viver muito, quero fazer muita coisa, ainda tem muita coisa para fazer, sabe? Quero abraçar minha mãe, quero viajar com a minha mãe, eu quero abraçar os meus irmãos, sabe? Quero dar muita risada, quero conversar com os meus amigos. E no fundo, gente, esse sentimento a gente precisa ter ele de vez em quando. E uma das coisas que eu pensava muito na ayahuasca, que eu acho que eu até já falei para vocês aqui, é que todo mundo deveria passar por essa experiência uma vez na vida, porque a gente, a gente consegue ver o mundo sem essa máscara de ego que a gente tem na nossa frente, sem tanta coisa que já está impregnada na nossa cabeça, que traz tanta coisa ruim para a nossa vida. E a gente vê a vida com pureza, com leveza, porque assim, se a gente for parar para pensar, em vários momentos da sua vida você vai ter problemas, sabe? Em vários momentos da vida você vai ter que enfrentar a doença, ou tanto tua quanto de parente teu, de pessoas que você ama. Então, em vários momentos da vida você vai ter que passar por doenças, você vai passar por luto, por perdas, tanto de pessoas, quanto às vezes de um pet, sabe? Que a gente tem um amor imenso pelo pet hoje em dia. E os pets, gente, eu vou dizer para vocês, eles são assim, ó, eles são seres de amor, seres de luz que são enviados para fazer a gente ser mais humano, sabe? Para fazer a gente ter mais amor no coração, e a gente tem que valorizar eles também, porque é um ser vivo ali, é uma alminha que está ali cuidando de você. E você pode ter certeza que o seu pet ele daria a vida dele por você. E muitas vezes eles dão, eles é, muitas vezes eles ficam com energia ruim para eles, que às vezes está sendo direcionada para a gente. Então, para quem acredita, né, nisso, até estava falando com uma cliente minha esses dias a respeito disso, que ela tinha passado pelo luto do cachorrinho dela, que foi um cachorrinho que morou, tipo, sei lá, 12, 13 anos com ela estava muito triste. E eu falei assim para ela, e eu falei isso sem pensar, sabe? Parece que veio assim, eu falei para ela assim, mas quantos anos você foi feliz do lado dele, sabe? Não, eu fui feliz do lado dele 12 anos. Então, se você é feliz do lado de uma pessoa, do lado do teu pai, do lado da tua mãe, do lado dos teus irmãos, tantos anos, são tantos momentos felizes, às vezes por causa de um momento triste, vocês ficam um ano sem se falar, sabe? E isso é muito errado, gente, porque a vida é muito curta, a vida é um minuto, sabe? A gente tá aqui agora e amanhã a gente pode não estar mais. Então a gente tem que aproveitar. Todo dia, quando a gente acorda, o certo, né, seria a gente acordar com aquela uma vibração boa de que
começou um novo dia e hoje, se eu quiser, eu posso fazer tudo diferente, ou eu posso, sabe, ligar para minha mãe, ou dar um abraço na minha mãe, almoçar com a minha mãe, comprar um presente para o meu filho, levar meu filho para brincar, fazer uma coisa boa. Hoje eu vou trabalhar melhor, hoje eu vou dar um melhor de mim no meu trabalho. Enfim, hoje eu vou ajudar um amigo, vou ligar para um amigo, esse amigo eu sei que está precisando de mim, vou ajudar ele. Então, todo dia a gente tem uma nova chance de sermos pessoas melhores. E vem vindo assim muitos desses insights para mim depois da ayahuasca. Foi a experiência mais forte que eu já tive assim na minha vida. Foi muito bom, faria de novo sim, não me arrependo em momento nenhum, inclusive já estou pensando em fazer de novo. Tive até vendo um depoimento de uma menina que me ajudou a entender essa minha morte na ayahuasca, porque, como eu estava falando para vocês, depois da ayahuasca eu comecei a ter muito medo de morrer. E acho que foi anteontem, foi agora, tipo, quase 2 meses depois que eu tomei, que eu consegui entender que eu morri na ayahuasca, sabe? Foi nesse momento que as meninas me carregaram, eu morri. Só que eu escolhi viver de novo, entendeu? Eu escolhi viver e eu tô aqui, sabe? Na verdade, assim, fisicamente, gente, você tá bem, assim, é só a sua consciência, né, que você vai elevando. Então, fisicamente estava tudo bem. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês, já falei bastante. Essa foi a minha experiência, a minha primeira experiência com a ayahuasca. E uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês. No momento que eu estava ali na força, que estava todo mundo dançando, em volta da fogueira, eu estava sofrendo bastante. Nos momentos que eu abri os olhos, eu via anciões, assim, as almas que estavam ali eram todas anciãs. Não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, mas enfim. Naquele momento eu tive certeza de que nós não somos só isso aqui, nós não somos só veículo, né? Que nós temos almas, então E as pessoas que estavam ali, a maioria eram almas anciãs, né? Mais velhas, que estavam cuidando, que são almas que provavelmente viveram muito tempo, então até esse respeito, gente, a gente tem que ter também por pessoas muito mais velhas, porque pensa na carga de ensinamento, de aprendizado que essa pessoa viveu, sabe? Ela viveu muito mais que você. E isso normalmente a gente não tem. Isso é uma coisa que eu também aprendi depois da ayahuasca, de ter respeito, muito respeito, e de gostar de conversar com uma pessoa bem mais velha que eu, sabe? Porque eles têm muito, muito, muito para ensinar pra gente. Muitas vezes a gente não tem o mínimo do respeito com uma pessoa mais velha, gente. E eles são pessoas iguais a gente, tem uma alma ali dentro, ele é igual a você, ele só nasceu alguns anos antes, mas é a mesma... Vocês são parte da mesma coisa, nós somos, né? Parte da mesma coisa, assim. E ele é você, você é ele. Então, ele tá assim nesse momento de velhice agora, você vai estar nesse momento de velhice daqui a uns anos. Então, a gente precisa entender que nós somos todos iguais, assim, sabe? Que a gente talvez estamos em fases diferentes da vida, mas nós somos iguais. Se pegar vários seres humanos e botar juntos, assim, sei lá, num estádio de futebol, você olha assim, você não vai ver quem é velho, quem é novo, você vai ver várias pessoas. Então, nós somos pessoas, gente, nós somos todos iguais, nós todos merecemos respeito, nós todos merecemos amor, e a gente também precisa respeitar os momentos e as fases que outras pessoas estão passando, sabe? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e falar do que a gente está aprendendo para todo mundo, mas assim, se a pessoa precisar de você, ela vai te procurar para aprender, ela vai te pedir ajuda, porque muitas vezes a maioria das pessoas não tá pronta ainda para falar de certas coisas, né? Falar de algumas coisas assim como por exemplo, essa crise de ansiedade que eu tive ano passado. Eu só fui entender o que era uma crise de ansiedade quando eu passei por ela, porque sem passar por ela é impossível da gente entender. Então, eu tenho algumas amigas que já tinham problemas com ansiedade há muitos anos atrás, e elas tentavam explicar para mim o que era, e eu realmente não entendia, não fazia ideia do que era. E até um pouco depois que eu tive a crise de ansiedade, eu fui até conversar com uma amiga minha, que eu falei para ela, eu falei assim, olha, vocês me cobravam tanto para eu entender o que era uma crise de ansiedade, mas não tem como entender quando
quando você não passa por aquilo, né? Até esses dias eu vi na Netflix aquela série explicando, que eu adoro, e lá tem, assim, tipo, os sintomas de uma pessoa com ansiedade. Daí eles explicaram, tinha a falta de ar e tal, várias coisas que daí como você começa a se sentir como uma pessoa com ansiedade, chega perto, assim, você consegue chegar perto do que é uma crise de ansiedade, mas mesmo assim, só passando para saber. Então, a ayahuasca é só passando para entender também, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência como essa na vida, mas assim, é uma medicina que você tem que ter muito respeito para você poder consagrar. Você tem que ir preparado, você tem que se preparar antes de consagrar. Se você for por ir de qualquer jeito e tomar, provavelmente você não vai sentir nada ou você vai ter uma experiência ruim. Então, é preciso sim essa preparação. E eu acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. É, mas assim, tudo com muito respeito, gente, tudo com muito cuidado. A gente não pode esquecer de que esse veículo, o meu veículo, o seu veículo é o único que nós temos, então a gente tem que cuidar dele, porque a vida é muito bonita, a vida é muito boa. A gente só tem que aprender a ser grato, agradecer pelas coisas que a gente já tem, praticar o merecimento também, porque se você tem uma casa bonita para você morar, se você tem um carro, se você tem um emprego, se você tem uma família bonita, agradeça, preserve, sabe? E porque você merece aquilo ali. Se você não está cuidando do que você tem, gente, a partir de agora, cuide do que você tem, sabe? Porque tem muita gente que não tem muita gente que está passando por fases bem mais difíceis que a sua, e a gente pode fazer muita coisa, a gente pode fazer tudo. Se você tem algum sonho na sua vida, se você tem alguma coisa que te move, alguma coisa que você quer muito fazer um dia, que você está deixando para segundo plano, sabe? Começa agora mesmo. Se você tem vontade de aprender uma certa coisa, entra numa aula. Dinheiro, a gente assim, ó, bota eu gosto muito de botar as coisas no papel, né? Principalmente antes da ayahuasca eu já vinha fazendo isso e depois eu estou fazendo também. Bota no papel tudo que você quer fazer assim nesse ano de 2022 e bota em datas, como por exemplo, eu quero começar, sei lá, eu agora tô querendo voltar a fazer aula de piano, assim, ó, eu vou fazer aula de piano, vou começar em julho e eu vou começar, sabe? Então, botem no papel que eu tenho certeza que vai dar certo. E nós somos co-criadores da nossa realidade. Hoje em dia eu também acredito nisso. E a gente é capaz de fazer muita coisa, a gente é capaz de ser muito grande. A gente precisa vibrar positivo, e abraçar tudo que a vida mandar pra gente, ouvir quem a gente precisa ouvir, dizer palavras de amor quando for necessário e pensar muito bem em tudo que a gente vai falar, gente, sabe? Pensar duas vezes antes de agredir alguém, antes de fazer uma brincadeira que às vezes pode ser maliciosa, pode ser ofensiva, pedir perdão se for necessário pedir perdão, peça mesmo, não é vergonha nenhuma. Quem pede perdão é um ser muito mais elevado, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós vamos errar, infelizmente nós vamos continuar errando, até a gente morrer a gente ainda vai errar, e a gente saber entender o erro e pedir perdão é uma virtude, e é uma virtude muito bonita. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui fazer muito bem na ordem, assim, de como tudo aconteceu, mas é que é muita coisa, gente, é muita informação, é bem difícil de explicar. Se vocês forem ver outros vídeos também na internet, aqui no YouTube, o pessoal vai dizer que é difícil de explicar. Mas foi uma experiência muito intensa e muito bonita, e que me mudou bastante. Me fez ser uma pessoa muito mais sensível e me fez amar muito mais a minha vida do que eu já amava. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo aí na minha jornada de autoconhecimento e espiritualidade, porque eu vou continuar nela, porque eu tô curtindo bastante. Então é isso, um beijo para vocês e uma vida linda de muito amor e muita paz para nós.